Rachadinhas. Envolvido: Flávio Bolsonaro mais Fabrício Queiroz. Esquema: assessores recebiam salário público e repassavam 30% a 90% ao chefe. Funcionava ligado aos funcionários fantasmas. Valor desviado: 6,2 milhões de reais no gabinete da Alerj. Provas: COAF detectou 48 depósitos em dinheiro vivo, coincidindo com datas de pagamento. Situação: denunciado pelo MPRJ. Inquérito ativo por peculato, lavagem e organização criminosa. Segundo: funcionários fantasmas. Envolvido: Flávio Bolsonaro. Esquema: 150 pessoas cadastradas, o dobro do permitido, sem exercer função, apenas recebendo salário. Valor: 4,5 milhões de reais em verba paga sem contrapartida. Situação: mesma denúncia da rachadinha. Provado em auditoria da Alerj 3. 51 imóveis com dinheiro vivo. Envolvidos: família Bolsonaro, liderada por Jair Bolsonaro, incluindo Flávio, Carlos, ex-esposas e parentes. Não só Flávio. Fato: entre 1992 e 2022, foram comprados 51 imóveis no total, sempre em espécie, sem comprovar a origem lícita dos recursos. Flávio detém 19 deles. Jair e os outros filhos ficaram com o restante. Valor total: entre 13,5 milhões de reais e 25,6 milhões de reais corrigidos. Entre os bens de Flávio estão a loja de chocolates e a primeira mansão em Brasília, declarada por 2,5 milhões de reais, mas avaliada em 6 milhões de reais. Situação: investigada como conjunto de lavagem de dinheiro proveniente de esquemas públicos. Incompatibilidade de renda confirmada pela Receita Federal e MPRJ 4. Propina em joias. Envolvidos: Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederic Wassef, Mauro Cid. Fato: receberam joias e relógios da Arábia Saudita, bens pertencentes à União, não particulares, avaliados em 16,5 milhões de reais. Tentaram esconder, transportar e vender ilegalmente nos Estados Unidos. Situação: indiciados pela PF, inquérito no STF por peculato, lavagem e associação criminosa quinto. Propina em ouro. Envolvidos: Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, Lorena Cid. Fato: negociaram barras de ouro avaliadas em 12 milhões de reais, declaradas falsamente como resíduos industriais, sem nota fiscal. Recursos enviados ao exterior sem rastreamento. Situação: alvo da Operação Lucas 12 e 2, investigados por lavagem e evasão fiscal 6. Kit robótica. Envolvidos: vereadorados e vereadores do PL, que direcionaram verbas. Superfaturamento de até 3.500% do valor de mercado. Desvio total de 50 milhões de reais em escolas pratos de públicas. Situação: CPI da Educação e PF. Contratos anulados. TCU confirma direcionamento político 7. Itaipu Get. Envolvidos: gestores indicados pelo governo de Jair Bolsonaro. Negociação irregular de cotas de energia da usina de Itaipu, favorecendo empresas privadas. Prejuízo estimado: 1 bilhão de reais. Situação: sob investigação da CPI e auditoria do TCU, por favorecimento e corrupção 8. Escândalo das vacinas e negligência sanitária. Envolvido principal: Jair Bolsonaro, ex-ministros Eduardo Pazuello e Roberto Dias, gestores indicados pelo governo. Esquema completo: não foi só corrupção. Houve atraso deliberado de 8 meses para fechar contratos, recusa de ofertas antecipadas e exigência de $1 dos Estados Unidos de propina por cada dose em negócios que somaram 20 bilhões de reais. Consequência fatal: a demora e a campanha de desinformação provocaram mais de 700 mil mortes confirmadas no Brasil, conforme relatório da CPI da Covid e dados oficiais do Ministério da Saúde. Tragédia da Amazônia. Em janeiro de 2021, hospitais de Manaus pediram oxigênio com urgência. O governo ignorou alertas recebidos desde o dia 4 e demorou mais de 96 horas para enviar suprimentos, enquanto pacientes morriam asfixiados. Ato vergonhoso. Ao saber da crise, Bolsonaro imitou pessoas com dificuldade respiratória, zombou dos sintomas e disse que não tinha nada a ver com isso, negando qualquer responsabilidade. Conclusão oficial: CPI apontou omissão criminosa, gestão temerária e obstrução de compras para minimizar a gravidade da doença. Situação jurídica: denunciado ao STF e MPF por corrupção, crimes contra a saúde pública, homicídio qualificado coletivo e improbidade administrativa 9. Orçamento secreto. Envolvidos: bancada do PL,
incluindo Flávio e Jair Bolsonaro. Mecanismo de repasse de 19,6 bilhões de reais por ano sem transparência, usado como moeda de troca por apoio político. Situação: STF declarou inconstitucional em 2022. Verbas bloqueadas. Investigação de destino dos valores 10. Caso: Abreu e Lima envolvidos. Aliados do PL na diretoria da Petrobras durante o governo Bolsonaro. Supercusto de 650 milhões de reais na construção da refinaria. Parte do valor revertido em propina. Situação: desdobramento da Lava Jato. Contratos sob auditoria permanente 11. Mansão do Flávio envolvido. Flávio Bolsonaro. Imóvel em Brasília comprado por valor abaixo do mercado. Diferença de 3,5 milhões de reais sem explicação. Situação: ligada ao esquema da rachadinha. MPRJ investiga lavagem de bens. 12. Mansão da Cristina. Envolvida: Cristina Bolsonaro, ligada ao núcleo político-financeiro do PL. Avaliada em 4,2 milhões de reais, declarada por apenas 2,5 milhões de reais. Renda incompatível com o patrimônio. Situação: Receita Federal apura omissão de dados e lavagem 13. Fabrício Queiroz. Vínculo: operador principal do gabinete de Flávio Bolsonaro. Comandou a arrecadação da rachadinha, movimentando 1,2 milhões de reais em contas próprias e de familiares. Situação: preso em 2020. Fez delação premiada em 2023. Continua respondendo por lavagem de dinheiro 14. Bolsolão do asfalto. Envolvidos: indicados do DNAT, sob governo Bolsonaro. Superfaturamento de até 220% em obras rodoviárias. Desvio total de 1,2 bilhão de reais. Situação: TCU suspendeu 17 contratos. PF investiga direcionamento a empresas aliadas ao Partido 15. Candidaturas laranja. Envolvidos: Valdemar Costa Neto e diretórios regionais. Registro de pessoas sem vínculo político apenas para receber recursos do fundo eleitoral. Desvio de 30 milhões de reais por ano para a Caixa 2. Situação: TSE e STF investigam. Valores suspeitos bloqueados 16. Madeira ilegal. Envolvidos: deputados da bancada ruralista e ambiental do PL. Extração e exportação sem licença do IBAMA. Prejuízo anual de 80 milhões de reais, além de danos ambientais graves. Situação: PF e IBAMA realizam operações de apreensão. Ligação confirmada com lavagem via empresas offshore 17. Tratolão. Envolvidos: prefeitos e deputados do PL em diversos estados. Contratos de tratamento de esgoto com preço até 3 vezes acima do valor justo. Desvio de 400 milhões de reais em 10 anos. Situação: TCU comprovou obras inacabadas ou ineficazes. MP, MOVE, ação por superfaturamento 18. Ônibus escolares. Envolvidos: gestores indicados pelo PL no FNI. Compra de veículos a 280 mil reais cada, enquanto o valor de mercado era de 180 mil reais. Desvio total de 732 milhões de reais. Situação: a auditoria da CDU encontrou irregularidade em 94% dos contratos. Todos foram suspensos. 19. Farra do caminhão de lixo. Envolvidos: ministérios e estatais sob gestão do PL. Compra de 5 vezes mais veículos do que a necessidade real, com preço inflado. Prejuízo de 109 milhões de reais. Situação: CGU confirmou superfaturamento. Contratos cancelados. 20. Contas offshore de Paulo Guedes. Vínculo: ex-ministro da Economia no governo Bolsonaro, ligado ao núcleo econômico do PL. Manteve contas em Ilhas Virgens e Panamá com 15 milhões de reais, sem declarar a Receita Federal. Situação: investigado por omissão de rendimentos e lavagem de dinheiro 21. Valdemar Costa Neto. Cargo: presidente nacional do PL. Valor bloqueado: 119,2 milhões de reais por ordem do STF. Esquema: controlava emendas orçamentárias, direcionando recursos para aliados sem critério técnico. Situação: investigado por peculato, associação criminosa e lavagem. Bens e contas congelados 22. Sóstenes Cavalcante. Cargo: deputado federal, líder do PL na Câmara dos Deputados. Esquema: Operação Rent-a-Car. Usava empresas de fachada para contratos fictícios de aluguel de veículos, cobrando na cota parlamentar. Carros não existiam ou eram usados por familiares. Desviava e lavava dinheiro com a ajuda de seus advogados.
Valor encontrado: R$ 470 mil em espécie, escondidos dentro de saco de lixo preto, no armário do seu flat em Brasília. Apreendido pela PF em 19 de dezembro de 2025. Desculpa inventada. Alegou que vinha da venda de uma casa em Ituiutaba, Minas Gerais. A investigação provou que o imóvel nunca existiu. A escritura foi registrada só 11 dias depois da apreensão, e o comprador não fez nenhum saque compatível. Outra prova: mais valores escondidos dentro de livro falso na residência do mesmo advogado. Movimentou ao todo mais de R$ 15 milhões em saques sucessivos. Situação: inquérito no STF e PF por peculato, lavagem, fraude documental e organização criminosa. Até hoje não comprovou a origem do dinheiro. Investigação segue em andamento 23. Flávio Bolsonaro, caso Vorcaro e novo patrimônio. Envolvido: Flávio Bolsonaro. Valor: R$ 61 milhões. Recebidos diretamente do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Recursos provenientes de depósitos e operações irregulares da instituição. Rota: transferiu o valor sabendo da origem ilícita. Parte foi enviada ao Ravengate Development Fund, estrutura privada tipo fundo empresa, LLC, no Texas, Estados Unidos, controlada pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. Uso comprovado: nova mansão em Brasília. Parte paga com esses recursos. O restante obtido através de financiamento forjado e vantajoso, operado pelo próprio esquema do Banco Master. Não condiz com o rendimento da antiga loja de chocolates. Exterior: o restante foi repassado por estruturas de intermediação financeira para custear advogados, ações de lobby e manter bens e despesas de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Objetivo principal: arrecadar recursos para pressionar autoridades e travar o andamento dos processos contra Jair Bolsonaro. Situação: investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraude bancária e obstrução da justiça. COAF e STF rastreiam todo o fluxo. 24. Lei Magnitsky e operação nos Estados Unidos. Envolvido principal: Eduardo Bolsonaro. Apenas ele viajou. Uniu-se a Paulo Figueiredo e bolsonaristas já refugiados fugidos no país. Controle do dinheiro: o advogado apenas operou, mas o verdadeiro dono e gestor dos R$ 61 milhões do Vorcaro é Eduardo. Com o valor comprou mansão em Arlington, PS, por R$ 3,6 milhões usando laranja. O que pediu: aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF contrários ao PAI e tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. Declaração explícita: afirmou: se houver terra arrasada, pelo menos estarei vingado. Não se importava com danos ao Brasil, apenas com a defesa do PAI. Efeito: 8 ministros tiveram vistos suspensos. Restrições financeiras contra Alexandre de Moraes. Um ministro mudou seu voto e logo teve restrições revogadas. Ataque à soberania: levou informações distorcidas para pressionar governo estrangeiro contra instituições nacionais. Situação: Eduardo condenado em junho de 2026 a 4 anos e 2 meses de prisão, mais inelegibilidade por 8 anos.